E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que falou tá trazendo mais um Tato Entrevista para vocês. Se eu não me engano, a 24ª edição. Pessoal, hoje um convidado muito especial, o Dairen. Dairen, seja muito bem-vindo. Se você quiser fazer uma apresentação para a galera Obrigado. que ainda não te conhece, fica à vontade. Bom, meu nome é Thales Magalhães, eu sou conhecido como Daring, né? A princípio é meu nick, mas cada um me chama de uma forma, então você pode me conhecer como Dirão, como Dairão, como Diro, Diri, o que você quiser. Eu sou ex-jogador profissional de Paladins, joguei por times como Santos X, Apollo, Kate Victory e a SSG, e atualmente estou como full streamer na Twitch. Ok, preparado para as perguntas, Dairen? Tô pronto. De buenas? Bom, Dairen aí De que buenas. fez parte aí do grande timaço aí da SSG. Hoje vai estar respondendo as suas perguntinhas, galera, então fiquem ligados aí no vídeo. Bom, a primeira pergunta, Dairen, é do Cauê Tisca. Ele fala o seguinte: salve, para você, o que diferencia um bom suporte dos outros? Posicionamento, visão de jogo, saber fugir de quem tá querendo te matar. E a última pergunta ele fala: afinal, de quem é a responsabilidade principal de proteger o suporte? Bom, primeiramente tá salvo, né? Sempre tem essa brincadeira na live, a pessoa chega pedindo salvo e eu falo que tá salvo. Cara, o que diferencia um bom suporte dos outros é principalmente a rotação, não é só em si o posicionamento, porque a Uhum. rotação ela tá dentro do posicionamento. Então, se você tá no meio de uma teamfight, não tem, quando eu digo uma teamfight, talvez na disputa do ponto, ou talvez na hora de você estiver entregando carro, defendendo possível entrega de carro, você tem que fazer uma rotação para ajudar seu time com o máximo que você pode. Então você não tem que focar somente em curar e proteger uma pessoa que está na sua frente, você tem que meio que ajudar todos os cantos, usando a sua mobilidade de uma forma que você não seja exposto, né? Então você tem que ser meio que um fantasminha ali, que vai estar enchendo o saco do time inimigo, não tá deixando seu time morrer. Visão de game é muito importante, porque na maioria das vezes, você não pode tirar a sua tela da frente do que está acontecendo. Então, fazendo uma hipótese que isso Inari está defendendo o ponto, e ela está praticamente sozinha, e você tem um dano que está na lateral no flanco, e você está atrás da Inari, curando ela o tempo inteiro, não deixando ela morrer de jeito nenhum. Né? E supondo que tem um Andro, um Buck, qualquer flanco que esteja tentando te matar, você tem que ter uma ideia que essa pessoa ela vai estar, que esse flanco ele vai estar numa certa posição e que você tenha para onde você ir se ele estiver ali, entendeu? E então você tem que criar hipóteses na sua cabeça que se ele tiver tal cooldown, se ele tiver tal skill, ele vai pular em cima de você, você vai segurar a sua skill, o seu escape, para você ir em outra posição, para você poder continuar vivo e ganhar o máximo de tempo possível para o seu time que morreu chegar e cobrar essa pessoa que tá tentando te matar, né? E a última pergunta dele era no caso de, afinal, quem que é a responsabilidade de proteger o suporte, né? Uhum. Assim, a maior responsabilidade na realidade é sua, né? Porque o seu time, ele tem a obrigação de te ajudar sempre que é possível, mas na realidade você tem que se botar numa posição onde eles não precisam te ajudar, entende? Tipo, você tem que estar ali safe de uma forma onde você ajuda o seu time e quando necessário o seu time te ajuda, né? Não tem uma pessoa, assim, não é uma pessoa do seu time que tem que te ajudar, todo mundo tem que te ajudar, assim como você tem que Uhum. ajudar todo mundo, né? Mas a maior obrigação, na realidade, é a sua, onde você não tem que se botar numa situação de risco. Pra É ninguém isso que se eu quero esconder bem dizer. no mapa, né? Pra ser o fantasminha ali, que enche o saco de todo mundo. O famoso mosquitinho. Tá certo aí, Cauê, explicado? Você vai querer mudar de tanque para suporte? Então fica ligado, hein? Ó, a próxima aqui é do Paulo Macelli e fala o seguinte: moral ou Cronos na Fúria? Cara, eu só faço Cronos. Eu não vejo ninguém do competitivo do Raelo fazendo moral. Uma pessoa ou outra da Ranked que faz. Uhum. Eu não gosto. Ainda mais na atual meta da Fúria, onde só tá usando a lendária lá do raio de luz lá, do Solar Beam. O cooldown ele é bem alto. E quando você põe a carta que você reduz o cooldown do Q usando o escape do F, né? Se você acerta os tirinhos, né? Aquelas bombinhas que você solta no F, você reduz, se eu não me engano, você põe no nível 1, você reduz 0,5 segundos. Então você reduz 1,5 segundos. Uhum. Não é tanta coisa assim pra você só se garantir nisso, então eu uso completamente o Cronos. Ainda mais depois dos nerfs que a Fúria levou de 1 segundo a mais no mouse 2 também, é Cronos. Tá certo. A próxima aqui do Douglas Santos Pereira, o grande Ferd, ele fala o seguinte: vendo a SSG para o Mundial, hoje, qual a maior dificuldade que possuem como um time? E, consequentemente, melhorar como um time? Cara, a SCG, a gente sempre teve uma decadência de off-tank no time, isso é uma realidade. Uhum. Quando eu entrei,
o Mito tava de suporte, ele passou pra off-tank, e eu assumi de sup, isso no primeiro Mundial da HRX no início de desse ano, né, 2017. E depois de lá a gente fez uma mudança, o Negão foi pra o Ares, né, todo mundo conhece ele como Ares, foi pra off-tank e o Mito foi pra damage. Então, assim, o Brasil ele sempre teve uma decadência de off-tank e de tanque muito grande, né. A gente tem um dos melhores tanques do mundo, que é o Rechão, e nunca teve um off-tank pra poder fazer uma pressão, que a SCG joga em cima da pressão. Uhum. Com a entrada do Sad Hack no time, passando o Mito para suporte, eu acho que o Sad Hack ele encaixou como uma luva, assim. Porque o que a SG sempre precisou era de um off-tank que fizesse uma pressão impecável, que o Sad Hack faz, que a gente queria que ou o Negão ou que o Mito fizessem, no caso. Uhum. E por mais que eles fizessem jogos ou não, sempre tinha aquele jogo que, tipo, não encaixava, ou não tava dentro da Champion Pool, sabe? Não era a zona de conforto deles, sabe? Não é culpa deles, eles só não estavam na zona de conforto. Então, isso, entrando no Sad Hack, eu achei que encaixou com uma luva, e eu acho que foi o que deu um gás, assim, pro time ter ido tão bem nessa última HRX. E eu acho que a maior dificuldade da SG sempre foi a utilização de ults. A ultimate do último mapa da Bright foi, tipo, foi triste, assim. Eram 4 ults contra uma. Na realidade, começou o round 3-3 na Bright Marsh, todo mundo com as ults dos dois lados. A Envious, ela gastou 4 ults, só ficaram com a ult da Lian, e a CCG tinha gastado a Inara. Então eles tinham a ult de um Drogus, de um Rukus, de uma Ing e de um Talos contra uma ult de Lian. Gastaram todas as ults menos a do Talos e não conseguiram pegar um pique, né? E ficaram contra a ult da Lian, que não gastou. Ela mesmo assim ela não gastou, e aí eles perderam nessa utilização do retake da ult. Eu acho que a utilização de ults é o maior defeito, assim, do time, isso é a maior dificuldade, sabe? E como consequentemente melhorar como um time é comunicação, ter um mindset mais bem preparado para poder jogar, não se estressar, não dar aquele trash talk que às vezes acontece com nervosismo, e melhorar as ults, porque, mano, eles foram muito bem no Mundial, não tem o que falar sobre isso. Teve muitos que falaram que ele é o segundo melhor, não sei o quê, porque foi estranho, né, Daira? Porque foi um jogaço, né, na semi, aí pra no final a Envy literalmente engolir, né? Assim, eu acho que todo mundo ali cometeu erros individuais, uns mais que outros, e muitos foram muito pegos fora de posição, tomaram uns picks meio bobos, sabe? Algumas pessoas ali dentro do jogo, sem dúvida a comunicação não tava das melhores, sabe? O nervosismo tava batendo forte, sei como que é. Adrenalina também, mas eu acho que além dos erros individuais, eu acho que a utilização de ultimates foi um fator, assim, que impactou, sabe? Eu acho que se as ults... esse é um problema de muito tempo, assim, eu também tenho esse problema, todo mundo sempre teve esse problema, sabe? Eu não tô falando que são só eles, não. Mas eu acho que esse é um fator que, se melhorar, dava pra ter ganho, sabe? Pra fechar o jogo, porque assim, foram quase todos os mapas 4-3, né? Então é aquele detalhezinho, é aquela coisinha a mais ali, e aquele erro individual, aquela ult que saiu errada que poderia ter feito a diferença, sabe? Eu acho que esse é o fator, sim. Entendi. A próxima aqui do Rafael Moreira, ele fala o seguinte: agora que saiu da SSG, né, que já faz um tempinho, o que pretende fazer? Algum dia você poderia voltar a ser pro player de Paladins? E a amizade com o pessoal, como é que tá? Continua a mesma coisa? Se você puder explanar o que na verdade originou a sua saída do time. Então, isso foi um pouco estranho. Eu não tenho problema de falar sobre isso, porque não tem por que ficar mentindo sobre. Mas foi engraçado porque, assim, eu tava na Finals, né, que foi na de junho, no terceiro Mundial que eu fui, eu tava meio estagnado, sabe? Eu não tava conseguindo... Eu tava me sentindo preso num nível onde eu não tava conseguindo subir. Então, tudo que eu tava fazendo tava dando errado. Então, eu tava lutando errado, eu tava sendo pego fora de posição. Eu tava num momento onde eu não tava conseguindo perceber qual que era o meu erro, sabe? E, tipo, qualquer coisa que eu tava fazendo era motivo de alguém falar alguma coisa. E isso me deixou meio tiltado, assim. Eu joguei esse último Mundial meio bem tiltado. Eu não tava conseguindo jogar muito bem, eu já tava meio nervoso, assim. E quando a gente saiu, eu tinha botado na minha cabeça que eu ia ser quicado. Então, assim, eu botei na minha cabeça, não, já era, joguei mal, não vai rolar, sabe? Bola pra frente, vamos seguir a vida, segue o baile. Mas por você continuaria, Dario? Eu continuaria. Porque eu sempre tive aquela coisa de, tipo, porra, eu tô errando, eu vou melhorar, eu vou achar meus erros e vou arrumar o que eu tô fazendo. Mas eu não tava sabendo como arrumar, assim, essa é a realidade. Eu não tava conseguindo entender o que eu tava fazendo de errado.
Por mais que me falassem, não tava na hora do jogo, não funcionava. E aí a gente chegou uma semana, a gente tirou uma semana de férias, comecei a fazer stream todos os dias. E aí na semana seguinte a gente teve um treino, a gente teve uma reunião. E aí a galera começou a falar, tipo, que a gente era uma família, que a gente ia pra HRX junto, e a gente ia conquistar o mundo pros caralho todo, beleza. E aí um dia antes da Qualify da DreamHack, eles fizeram uma reunião e me avisaram que iam botar o Aspects no meu lugar. E eu, tipo, entrei em choque, sabe? Eu não tava esperando, assim. Tipo, Porque... primeiro dando uma declaração de família e de repente... eu fiquei, assim, não dá pra mentir, sabe? Que dizer que eu não fiquei meio, assim, bolado, meio chateado, porque, sabe, se eu tivesse sido quicado na hora daquela reunião, eu teria entendido, porque na minha cabeça já tava pronto pra isso. Mas aí, como foi, tipo, depois daquela reunião, eu fiquei meio, mano, o que tá acontecendo, sabe? O que tá acontecendo na minha vida? Aí... aí eu fiquei meio assim, mas o motivo que eles deram é que eles queriam um suporte mais agressivo. Eu tenho um estilo mais passivo, eu gosto desse meta que tá tendo, é muito a minha cara, de ficar lá atrás, curando, enchendo o saco, de vez em quando fazer uma play e tal. É mais meu estilo, e os suportes do exterior, eles são muito bons, assim, principalmente dos americanos, eles são muito bons. E eu sempre recomendo, todo mundo que vem na minha live, eu recomendo ver alguns pro players de lá. Porque eu sempre acho que você não pode ficar como única fonte de informação, que no caso eu. Então, sempre vão ter outras opções. E aí foi isso, assim, esse foi o motivo deles, foi o que eles passaram pra mim. Eu entrei em choque, eu não argumentei, não fiz nada, só aceitei e segui em frente, sabe? A amizade com a galera, porra, eu tenho um carinho muito grande pelo Negão. Negão e o Mus foram as duas pessoas que foram os primeiros que eu conheci, assim, no cenário, né, que eu não conhecia. E, cara, Negão de longe é meu melhor amigo, eu torço muito pra ele. A gente conversa, cheguei pra ele e falei, olha só, vocês estão fazendo isso aqui de errado agora nesse Mundial. Ó, conserta isso aqui, arruma esse game set, foca no jogo, ganham isso. E continuo falando com a maioria de lá, trato super bem, sempre aparece na live, a gente sempre troca uma ideia. A amizade, com a maioria, a amizade tá seguindo firme e forte. Tá certo. Assim, é complicado, né? Às vezes você recebe uma mensagem de conforto, que a gente é uma família, que vai dar tudo certo, aí no final, às vezes, acabei com esse balde de água fria, né, Daire? É porque, na realidade, eu tava preparado, mas aí, tipo, quando teve aquela reunião, eu acho que eu baixei minha guarda, sabe? Porque eu pensei, não, tá tranquilo, eu vou melhorar, porque eu tava jogando o quê? Das 9 da noite às 5 da manhã. Então, assim, eu terminava meu treino, eu fazia stream até às 5 da manhã, todos os dias. Então, eu tava jogando 8, 9 horas por dia, sabe? Então eu falei, pra tentar arrumar os meus erros. E aí, tipo, veio esse impacto, eu, porra, fudeu. Mas, aí é isso. A questão de você voltar pro Pala a jogar competitivamente, você acha que tá no seu radar? Como é que você classifica essa questão? Eu percebi que eu não respondi a primeira parte da pergunta dele. Eu vou ano que vem fazer um intercâmbio pro Canadá. Eu vou fazer um programa de co-op, que é eu escolho um curso que eu quero fazer. Sim. E o meu curso que eu vou fazer ele é de um período de 2 anos, então eu vou ficar o primeiro ano estudando, que vai ser vendas e marketing, e o segundo ano eu vou estar estagiando remunerado. Então são pelo menos 2 anos lá fora, e depois eu vou fazer uma aquisição de um pathway, que é para eu renovar o meu visto de estudante para fazer uma pós. Depois eu ainda vou atuar, então eu vou ficar tipo 4 anos lá fora, pelo menos. É o que eu tô planejando, né? Vamos ver se no papel tudo vai sair como a gente tá planejando. Mas é isso que eu tô querendo. Eu posso voltar a jogar, talvez, no primeiro split do ano que vem. Eu recebi muitas propostas quando eu saí do time, mas eu tive aquela mentalidade de, tipo, cara, eu não vou me dedicar pra uma coisa onde eu sei que eles vão ganhar, sabe? É um time que tá muito superior dos times aqui do Brasil. E eu ia perder meu tempo, não que os outros times fossem ruins, mas, sabe, é um time que tá muito experiente. Sim. Então, eu não tinha pra que dar o meu melhor num time que tá inferior na questão de conhecimento de jogo, não de skill. Sabe? Pra poder tentar bater num time que tá, tipo, muito na frente, sabe? Então eu deixei pra lá. Mas se eles forem, tem rumores, eles podem ir pra PPL ano que vem. Se eles forem, a gente brincou que a gente vai jogar aí o primeiro split ano que vem, e se pá, eu jogo. Pelo menos antes de eu viajar, eu jogo o primeiro split. Tá certo. É algo que vai ser revelado em live? A gente pode aguardar nas lives? Eu não sei, assim, talvez. Quem certo, mas, né? Tipo, quem certo, né, Daire? porque se eles continuarem jogando, não tem sentido a gente montar um time pra tentar bater de frente, sabe? Só se for totalmente por diversão. E se eles forem, eu acho que vai ser muito bom pra eles, vai ser bom pro cenário brasileiro se movimentar também, sabe? Surgir novos players, novas pessoas que estão criando time e tal, pra ver como que vai acontecer, assim, com o cenário BR. Então, a gente tem que esperar mais da Hyrex primeiro do que da gente, né?
Tá Aí, certo. Ó, a próxima aqui é da Fernanda Serdan. Ela fala o seguinte: amo suas lives, amo o seu jeito de jogar e sua humildade. Ela fala: qual é a pior situação que um meio suporte pode passar? primeiro eu queria mandar um beijo pra Nanda, ela foi um amorzinho comigo quando eu encontrei lá na BGS. Um beijo pra você. E obrigado por tudo. Cara, eu acho que a pior situação que o Spot pode passar é quando você tá no ponto e assim, você ganhou a troca e você tá lá no ponto bonitinho e aí do nada surge uma pessoa de cavalo a 200 por hora do seu lado e eu fico, tipo, muito puto, sabe? Tipo, como que vocês deixaram passar, sei lá, uma Inara de cavalo? Nossa, eu fico pra morrer, eu tenho um AVC Aí jogando. tem aquele rage inevitável, né? É inevitável, não tem como, assim. O cara passa de cavalo, eu fico indignado. Eu falo, cara, o único trabalho que vocês têm é não deixar passar de cavalo. E aí passa, eu acho que é o pior sentimento do mundo pra quem tá de suporte. E Meu às vezes é uma Deus. pessoa que te mata muito rápido, então assim, Aham. você morre, sabe? Sei lá, um Zin que te ulta, por exemplo. Mas às vezes é uma Inari, ela chega do nada e te mata, e você fica, nossa, não é possível. Eu acho que é o pior sentimento do mundo. Horrível, É que você horrível. não tem defesa nenhuma, né? Literalmente você tá ali pra morrer, literalmente. Não Você tá tem. ali, tipo, você não tá preparado pra isso. Você acha que a pessoa tá tirando o cavalo das pessoas, e do nada surge uma pessoa, puf, te passa na sua frente assim e te mata. Nossa, é horrível. Meu Deus do Eu céu. acho que é o pior sentimento do mundo. Tá aí, De Nandinho. longe. Vida Não tem difícil. como. Falam que é que nem vida de goleiro, né? Tipo, vida de goleiro não é fácil, né? Aham. Então de suporte também nem se fala, né? Mas é real, porque se você, por exemplo, uma coisa que estavam falando até no time, Uhum. se qualquer pessoa do time errar, é uma consequência não tão grande para o time. Mas se o Sim. suporte erra, é tipo. Pesa muito, sabe? A mesma Uhum. coisa. Se o atacante ele errar um passe e o cara, tipo, der um passe errado, ok. Agora, se o goleiro deixa tomar um gol, tipo assim, a culpa é totalmente dele, Não sabe? E tem é o que fazer. exatamente a mesma coisa. Exatamente. A vida de suporte é complicado. É, Nandinha, fica esperto. Fica no tanque, Nandinha, porque se for pro suporte você vai sofrer. É Próximo foda. aqui do Juan Sil, ele fala: pra você, qual o melhor suporte do mundo? Atualmente e por quê? Eu sou suspeito de falar que é o Vex 30 da G2, que ele é um amor de pessoa, ele é tipo, muito gente boa. Uhum. E a gente sempre conversou sobre quando a gente tava tendo Screen Partner, que é quando a gente tinha screen, sei lá, dias marcados da semana, mesmos horários e tal. E eu acho ele muito bom, tipo, de longe muito bom. Ele tem Uhum. uma rotação muito boa, um posicionamento muito bom. Ele parece que tá onipresente no mapa inteiro, ao mesmo tempo, fazendo tudo, sabe? Inclusive, ele faz vídeo no YouTube, então, pra quem entende inglês, consegue. Ele não põe legenda, então, se você ouve bem inglês, procura Vex30. Ele faz vídeos explicando de esporte, posicionamento, dá dicas. Pra mim, ele é o melhor suporte do mundo. Nesse último campeonato, foi o Mister Race da Envious. A presença dele, pra mim, ele foi o único suporte que teve uma presença no Mundial, porque Uhum. os outros não apresentaram grande coisa, só fizeram feijão com arroz, inclusive o Vex. Então, nesse Mundial foi o Mister Race, mas, assim, na minha opinião, eu sou suspeito pra falar que é o Vex30. Gosto muito dele. Tá As plays certo. que ele faz é de longe sensacional. A próxima aqui do Gabriel Teobaldo, ele fala: qual. Ó, é uma pergunta interessante isso aqui, ó. Qual a maior diferença entre o gameplay BR e o gameplay gringo, se baseando na sua experiência nos mundiais? Então, o gameplay brasileiro ele é sempre uma cópia dos gameplays estrangeiros, né? Uhum. A gente não tem uma gameplay própria. Eu falo isso porque a gente, por exemplo, foi no, eu acho que foi na Summer Finals, que foi em junho, que a gente fez uma composição com Torvald na Fish Market, quando o Torvald não era usado. Foi Torvald e Zin. Eu acho que foi na Fish, se eu não tô enganado. A gente teve bolas pra usar aquela comp que sempre tava dando certo, todas as screens estavam dando certo, e a gente resolveu testar. E muita gente caiu de pau em cima da gente, falando, não, porque vocês explicaram isso aqui tá errado. Foi uma criação de uma comp nossa que tava dando certo em todo momento e a gente resolveu usar, sabe? Uhum. Tipo, acontece, não deu certo ali, mas estava dando certo. Então, eu acho a gameplay americana ela é muito agressiva e eles jogam muito bem. Eu acho que os times americanos são muito bons. A Navi são 5 robozinhos, então a gente não pode falar muito deles. É, é, mas eu acho que a gameplay brasileira, na maioria das vezes, a gente é meio que uma cópia da estrangeira, a gente se adapta da melhor forma e a gente cria uma gameplay nossa. Então, tipo, a gente se baseia na gameplay estrangeira e cria uma própria, sabe? No Mundial da primeira vez do janeiro do ano passado, desse ano, no caso, a gente foi com uma mentalidade que a gente era muito parecido com a Fnatic. E aí, quando a gente começou a ter um treino com a G2 muito constante, mesmo lagado, a gente começou a jogar muito como a G2.
Então, assim, muito com pressão, muito pra frente. Igual a G2 joga. Então eu acho que é meio que isso, é uma adaptação dos times que a gente se espelha, assim, e tenta criar uma gameplay própria. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá certo. Ó, a próxima aqui é do Cold Tiger. Ele fala a tier list dos suportes do patch 1.8. Como é que você listaria? Então, eu achei essa pergunta muito legal, porque eu faço isso direto nas lives, todo mundo pergunta pra mim. Eu acho que eu vou criar um comando pra isso, porque todo mundo pergunta isso pra mim. E eu vou botar então de baixo pra cima, tá? Eu acho que, em último lugar, talvez eu seja criticado por isso, mas eu acho que em último lugar eu vou botar as séries, e eu vou explicar por quê. As séries é uma suporte que eu adoro muito, eu sempre jogo com ela quando possível, mas eu explico que ela é muito counterável. Uhum. Então, assim, ela tá num meta. Esse meta que a gente tá jogando é de Pocket Heal. O que é Pocket Heal? É quando sua única função é curar. Você ser uma máquina de cura, uma ambulância. Por isso que Ing tá tão forte. E a Ceres, ela é uma Pocket Heal. Só que se você tiver um counterizar muito forte do outro lado, sei lá, um Drogo de bolha com Caution Deck, um Fernando com Caution Deck, uma Lian 90% com a lendária, tipo, a série já meio que anulada, sabe? E ela só tem uma fonte de cura, então assim, é muito fácil counterar essa cura das séries, dependendo contra quem você tá jogando. E o outro fator é a questão da ult dela, e tudo para a ult dela. Então, tipo, qualquer shield do jogo para a ult dela, o que é do Terminus para a ult dela, tipo, qualquer coisa. É muito difícil você acertar e o projeto dela não é tão rápido. Então, assim, se ele fosse mais rápido, poderia ser menos pior. Mas como ele é meio lento, é muito fácil de você ter uma reação pra você abrir um shield, você dar um dash e você sair, sabe? E ela fica meio pra trás. E ainda pelo fato de estar com meta de flancos muito chatos, como Talos, Eve e Androxus, que caçam séries muito rápido, é muito fácil de você matar uma série que é muito vulnerável. Então eu ponho ela como último. Tá, eu tinha botado ela um pouco pra cima, mas agora eu botei ela pro último, que testando aí uma Sun que eu tenho percebido outras coisas. Acredito que Pipe e Grok fiquem no mesmo patamar. Não é que eles sejam picáveis, não é que eles sejam fortes, mas que eles estão um pouquinho acima do que as séries, assim. Eles meio que estão disputando o mesmo lugar, mas eles estão um pouco pra cima. O Grok, principalmente por causa da ult dele, é uma ult boa, pega a ult bem rápido. E eu tenho zoado, às vezes, nas lives, um Grok de solo sup de totem aí, tem aparecido dependendo do mapa. E Pipe também. Então, assim, na solo queue até que tá rolando, mas eu acho que pra um time profissional, um time sério, não entra, assim, né? Mas tá botando desde o início. Depois eu botaria o Genos. Ele é um suporte que eu sempre chamei de assistencial. Ou seja, ele não é um suporte pocket heal, ele não é um suporte que ele vai te deixar full, ele é um suporte que ele vai te dar dano com a cura dele, ele vai dar dano com a arma dele, ele vai dar pick-off com a ult dele, ele vai atrapalhar com o Q. Então, assim, ele tem que fazer mais do que curar. É por isso que ele não tá bom nesse meta, é por isso que ele não entra nesse meta, é por isso que ele não foi picado. É porque a obrigação dele no jogo é outra, né? Como era na Summer Finals, ele era bem mais presente, né? E depois eu acredito que fique a Fúria. Eu tô esquecendo de alguém, espero que não. Mas eu botaria a Fúria pelo fato da Fúria. Ah, não, tô esquecendo sim. Mas tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Tá, então eu botaria a Fúria. A Fúria é um suporte que eu gosto de jogar. Ela também é meio assistencial e é meio pocket heal por causa da lendária do Solar Beam também. Mas ela caiu muito com esses cooldowns do mouse 2, sabe? Então o cooldown dela tá muito alto. E você tem que ter uma comunicação boa com o seu time pra você acertar a lendária do Ki. Eu já passei vários AVCs aí jogando ranked na stream. Eu tô lançando um negócio ali, tá vindo um raio gigantesco, entendeu? Grosso pra caramba, vindo do céu e a pessoa não dá o trabalho de olhar pra trás de onde que tá vindo. Então, assim, fica lá, VHS. Nossa, não dá, assim, eu fico pra morrer, sabe? Nossa, eu tive um Fernando ontem que, meu amigo, mas eu xinguei tanto aquele menino. Complicado, mas foi assim... no casual hoje, eu acho, né, então. Nossa, é horrível. Então eu botaria Fúria por conta disso. Ela tem uma ult muito forte, ela tem uma presença muito forte, mas a questão da cura dela nerfaram bastante, até pra ela sumir um pouco do meta. Acho horrível, mas fizeram isso. Eu botaria ela nessa posição. Acima dela, eu botaria o Grover. Por que eu boto o Grover no terceiro lugar? Eu gosto muito do Grover, eu adoro jogar com ele.
Só que ele é um suporte que ele encaixa em certos mapas. Então você vai ter mapas que você vai funcionar, vai ter mapas que não vai funcionar. Então, por exemplo, mapas que eu gosto de jogar com ele é Jogor Falls, Ice Mines, Bright Marsh. Dá pra jogar com ele na Stone Keep, na Splitstone e na Ascension Peak. Tá? Dá pra funcionar. E são mapas onde a disputa do ponto é um pouco mais fechada, sabe? Você ainda consegue curar. Não é como se você estivesse no mapa fechado, mas ele funciona. Tá? Ele é ok nesses 3 últimos mapas. A cura dele é muito alta, a ult dele é muito boa. E só fazendo uma aspas aqui, sempre me pergunto se faz moral ou Cronos pra Grover. Quando eu estou contra Lian, eu faço Cronos. Tá? Eu não acho sentido fazer moral contra Lian, que vai estar um count 90%, vai acabar com minha ult. Então eu faço Cronos. Contra Willow também eu faço Cronos. Tá? Agora, se não tiver nenhum desses dois, eu faço moral. Depende se tiver um count muito forte no early game do outro lado. Aí eu faço moral. Depois, antigamente, eu tava botando a Ing em segundo e o Maldama em primeiro. Depois que eu assisti esse Mundial, eu inverti os dois. Porque eu percebi que a presença da Ing estava muito maior do que do Maldamba, a preferência dos times pela Ing também estava muito maior. Por que eu achei que a Ing ficava em segundo? A Ing ela só tem cura. Então, assim como as séries, um aliante de 90% do outro lado acaba com ela. Sim. A questão é que o Maldamba, por que eu tinha botado ele em primeiro? Ele tinha uma ult que tem um CC muito bom, ele tem um escape muito fácil de usar, ele tem um stun no reload e ele ainda tem a poça. Então ele cura de 2 formas diferentes. Mas os 2 na poça, que a poça é muito forte. Só que pelo que eu percebi, a Ing ela tá tipo muito acima do que o Maldama em questão de cura. E esse meta tá todo voltado pra Pocket Heal, e é por isso que a Ing tá tão forte, por isso que a Ing tá em primeiro e o Maldama tá atrás. Entendeu? Essa foi a tier list, na minha opinião, tá? E que isso fique bem claro, é a minha opinião. Gente, sem dislike, por favor, hein, ó. Sem dislike. Por favor. A opinião é minha. Não quero. Com certeza alguém falando que eu falei mal das séries aqui. Sempre assim. Sempre assim, Dari, sempre assim. Sempre assim. O Renix falando direto, ele coloca uma opinião, um ponto de vista, depois já começa a descer a lenha, cara. É inacreditável. Antigamente era Ing, né? Agora a Ing tá forte. Agora não pode. Tudo bem falar da Ing. Agora as séries é o suporte do momento que a gente não pode criticar. Meu Deus. A próxima aqui é do Ian Costa, ele fala: o que você acha do Grover em relação aos outros suportes do jogo? Então, é o que eu falei, eu adoro o Grover, eu gosto de jogar com ele, falei os mapas que ele é bom, falei o item que é bom pra você comprar dependendo da matchup que você está. O Grover ele é muito bom pelo fato de ele estar curando atrás da parede, e igual o antigo Genos, assim, que ele curava, né? A questão é que tem que curar um pouco mais perto. Ele é um suporte que ele não é pocket heal, mas ele também não é assistencial, é aquele no meio, tipo a Fúria, sabe? Tem um dano muito alto, você tem um escape decente, não é tão bom assim, mas ele é bom. Você tem um mouse 2 dele que se você usar em alguém que tem um dash, eu sempre brinco, eu cortei as asinhas, a melhor coisa da vida é você acertar o mouse 2 no Androxus ou num Drogus voando. Cara, eles caem que nem bosta. Parece que você cortou as asinhas dele, sabe? É a melhor coisa. Eu gosto de dele como suporte, sempre tô usando, mas tem matchups e matchups pra você poder usar. Não é sempre que você vai poder ter ele no seu time, sabe? A não ser que você tenha uma comp específica pra jogar com ele num time, no campeonato. Aí tudo bem, mas eu tô me referindo a solo kill aqui. Então, é isso. Entendi. A próxima aqui é do João Victor Santos, ele fala o seguinte: Dairen, gostaria muito de saber como você se sente e como é pra você representar a comunidade LGBT da maneira incrível que você faz. Imagina que você fosse... Peraí, calma aí, gente. Imagina que você que você fosse se tornar um exemplo na vida das pessoas como é na minha. Você já imaginou ser um exemplo para as pessoas como é na vida dele também? Aí ele fala: amo suas lives, por favor, não pare nunca. Obrigado, João, de verdade. Então, é um assunto meio polêmico, assim, porque é aquela coisa, né? Quando a gente tá na luta da causa LGBT, a gente tá sempre com as mesmas opiniões, a gente tá com o mesmo pensamento. Mas não é porque que eu sou da comunidade LGBT que a gente vai ter os mesmos costumes que um outro gay, ou que uma lésbica, ou que um trans, ou que um bi vai ter. Então, assim, pode ser que brincadeiras que eu faço as pessoas não gostam, pode ser que brincadeiras que eu faço as pessoas gostam. Não tem como a gente atender todo mundo, né? Sim. Eu acho... Por isso que eu sempre falo assim, beleza, eu sou representante LGBT como jogador profissional, como profissional de games, assim. Ok, concordo. Agora, tipo, essa questão de opinião pública eu acho um pouco
pouco não, muito variável, porque cada um tem os seus gostos, pode ser que eu não atenda os gostos de outras pessoas. Uhum. Tranquilo, não tô obrigando ninguém a concordar comigo. Mas eu tento ficar, tipo, na minha no máximo. Fico feliz de ter tantos membros LGBT me acompanhando, sempre tem uma mensagem vindo falar comigo. Essa semana mesmo vieram falar comigo sobre um menino que queria assumir em casa e que o pai não aceitava. Então, assim, eu tô aberto pra qualquer tipo de conversa. Se você tiver algum problema, alguma dúvida, alguma coisa em relação ao assunto, pode vir conversar comigo. Já passei poucas e boas em relação a esse assunto. Então, sabe, fique à vontade. Tô aqui pro que precisar. Mas é o que eu falei, assim, opinião pública, cada um tem a sua. Mas eu fico feliz de representar, ter um representante, assim, nesse meio de high elo de jogadores profissionais, assim, streamers, que é tão pouco, né? São muitos. Mas eu fico feliz. E pegando um gancho, então, Dani, nessa questão, a galera em si, do competitivo, né? Eles respeitam bastante? Há uma aceitação tranquila? Como é que é em relação ao Cara, competitivo de forma geral, com a galera lá da gringa? Não, Como é na que... gringa eu não sei se eles sabem. Uhum. Mas eu tinha uns crushes ali. Eu fico chamando o Tião de crush. Tião é o fio da Fnatic. Toda hora no Twitter eu posto crush e ele tá curtindo, ó. E eu Uhum. pego. Tô deixando escrito. Mas assim, o Fnatic também é outro. Tô Uhum. na lista. Escreve na lista. Assim, eu joguei, profissionalmente mesmo, eu joguei Overwatch Paladins, né? Uhum. Joguei LoL também, jogo LoL há anos, fui challenge dos caralho, faz muito tempo. Mas no LoL sempre rolava aquele rage de trash talk na solo queue, Uhum. né? E os times que eu joguei, eu tive alguns times nada muito sério, não rolou nenhum tipo de problema em relação a isso. No Entendi. Overwatch foi um pouco diferente, eu sofri um pouco de preconceito sim. Times que eu saí, eu vi pessoas falando mal de mim, me zoando, falando asneira. No Overwatch rolou um tipo de preconceito sim. No Paladins, cara, eu achei muito diferente. Eu não sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de jogador brasileiro. Momento nenhum. Se falou nas minhas costas, eu não fiquei sabendo. De Entendi. verdade, eu não sofri. Todos os times que eu joguei, ninguém falou nada. Eu também levo as brincadeiras super de boa, sabe? Se me chama de viado, eu falo, sou mesmo, quer experimentar, sabe? Eu brinco, não tem problema. A gente se diverte. E nunca tive nenhum tipo de problema com nenhum jogador aqui em relação a isso. Aqui realmente nunca tive problema no Paladins, de verdade. Então, se você é membro da comunidade LGBT, tá num elo alto, quer entrar no time, você pode ficar tranquilo em relação a isso, seja você mesmo, não tem problema. A galera aceita de braços abertos. E, tipo, ninguém mexe com você em relação a isso. Inclusive, eles gostam, eles brincam bastante. Então, Uhum. é tranquilo. Tá certo. Ó, próxima e última pergunta do Leonardo. Ele fala o seguinte: Dairen, me fala um pouco sobre o desempenho dos suportes lá no Mundial e da diferença que o Mr. Haze teve dos outros. Diferença que eu tenho certeza que tu também notou. Então, foi o que eu comentei. O Mr. Race ele foi o único suporte que foi presente no Mundial. Uhum. Eu falo isso porque ele continuou fazendo o que ele fazia na Summer Finals, na Masters, né? Ele é um suporte bem agressivo, então ele é um suporte que ele é onipresente, assim como o Vex. Só que a diferença é que todos os suportes, e a maioria das vezes que ele jogava de Maldamba. De Ing não é um suporte que você tem tanta presença assim no jogo, sabe? Você é uma máquina de cura. Então, assim, a única coisa que você pode fazer assim de jogada é quando um Drogo ultar, você botar um clone na frente pro Drogo ultar o seu clone. É você salvar alguém com a sua cura, tipo, toda hora você tá curando. E é isso, sabe? Você dá um olé no F, você não tem muito o que fazer. Solar Uhum. alguém, só. Sabe? O Maldamba você tem os stuns que toda hora ele tava dando, você tem uma ult que sempre atrapalha. Então, como ele tava jogando muito de Maldamba, ele teve uma presença muito maior. Entendeu? E assim como ele jogou de Ing também, ele teve uma jogada de cura que ele poketou o tanque que tava no ponto, assim, muito rápido, sabe? Deixou o cara vivo de uma forma impressionante. Eu acho que pelo fato dele ter essas jogadas únicas, que foi o que eu comentei, que ele foi o único que apresentou um nível acima dos outros, sabe? A maioria dos esportes só fez feijão com arroz, curou e foi isso, assim, não fez nenhuma jogada muito extraordinária. Acredito que, pelo fato dele ser muito experiente na role, ele tenha essa game sense, assim, que, porra, o cara manda muito, não tem como. E ele é muito gente boa, by the way, ele é muito legal. Tá certo. É por isso. Bom, Nair, foram essas perguntas que a galera te mandou. Teve muitas outras, né? Só que se a gente fosse encaixar no vídeo aqui, vixe, ia dar um vídeo de 2 Duas horas, horas. 3 horas. Agradeço imensamente aí pela sua participação, você ter citado o Eu que convite de agradeço. bate-pronto. Aproveite aí as considerações finais, para você que quer falar com seus fãs, com seus viewers. E é É, isso. eu,
Eu queria, na realidade, fazer meio que um apelo aqui. Aqui no Brasil, a gente não tem muitos criadores de conteúdo. Então, pra você que gosta do jogo, pra você que gosta de jogar o game, eu peço que vocês acompanhem não só os criadores de conteúdo que a gente tem no YouTube, mas também na Twitch. Então, Uhum. assim, pelos que eu sei, assim, que eu sempre vejo, tem o Tato, tem a Mayoga, tem o Renix, de streamers, os mais famosos, assim, que eu digo independentes, tá? Fora os jogadores profissionais. Tem o Tarden, que se eu não me engano é twitch.tarden 001, se eu não estou enganado. Tem a Nanda e tem eu, óbvio. Então, assim, acompanhem, façam mais presente no nosso cenário, que fazendo um barulho, assim, a Rerex ela vai trazer campeonatos pra cá, vai trazer novidades pra cá. Isso vai ser muito bom pra gente. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, todo mundo que me acompanha nas minhas lives até 5, 6 horas da manhã aí. Sempre tem umas 50 cabeças me assistindo, tudo louco, igual a mim. E, e é isso. Obrigado, um beijo pra todo mundo, um abraço. É isso aí, gente. Ó, aproveita, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, as mídias sociais do Dairen. YouTube tá ativo, Dairen? Nem Cara, tanto. eu comecei a gravar canal pro YouTube no ano passado, mas aí minha fonte pifou. Eu perdi o último vídeo da Melhor de 10 que eu tinha que postar, que eu tinha enrolado pra postar, eu perdi o Aham. vídeo. Eu fiquei muito triste, e aí depois eu nunca mais voltei. Eu fiquei bem triste. Ah, É então, a única social media que eu não uso. O resto, no Twitter, principalmente, eu tô sempre lá, então. então a gente espera você voltar no YouTube também, porque vai estar tudo na descrição, ó. O Insta, o Twitter, a Twitch, que é o principal que você está utilizando, né, Dairen? Twitter. Então, gente, acessa lá, já dê um follow. É isso aí, gente. Obrigado aí para quem assistiu a entrevista. Um grande abraço, um beijo para todo mundo. Até mais e valeu! Valeu.